fui apresentar o plano de ensino para os alunos, eu vi que não estava compartilhando o arquivo com eles. Eu, caramba. Foi uns 10 minutos foi que eu percebi. Então, a gente vai falar aqui como é que funciona a nossa, passar as diretrizes gerais, como é que funciona a nossa disciplina e como é que funciona o nosso trabalho. Tá? Então, a ementa da nossa disciplina, quais são os conteúdos básicos que têm que ser contemplados na disciplina? História da astronomia, modelos cosmológicos, origem e evolução das estrelas, o Sol, supernovas, quásares, anãs brancas, buracos negros, origem dos elementos químicos, galáxias, constelações, origem do sistema solar, o Sol de novo, tá errado aqui, eu tenho que apagar, o planeta Terra na galáxia e no universo, planetologia comparada, a influência da astronomia e dos fatores cósmicos na evolução da vida na Terra. Então a ideia aqui não é, obviamente, transformar vocês em astrônomos profissionais, a ideia da disciplina, né, aí já vem o próprio título de Introdução à Astronomia, é fazer com que vocês tenham algum conhecimento básico de astronomia que é necessário para todos os que vão lidar com ciências da Terra. E isso inclui a geografia. Tá? Então, a gente entender a Terra como um planeta que está contextualizado no universo e como é que essas influências da formação da Terra e coisas que acontecem de fora da Terra vão influenciar na nossa vida por aqui. Tá? Então, essa é a importância da gente ter esse conhecimento de astronomia, né? Entender o básico do básico do básico sobre as ciências da Terra, tá? Como é que funcionam as ciências naturais. Tá? Os objetivos da disciplina, como objetivo geral, oferecer aos alunos noções de astronomia de relevância para a ciência geográfica, como importante base para a compreensão de fenômenos diversos das ciências da geografia física. Tá? Então, retomando mais um pouquinho o que a gente tinha acabado de falar, são os conteúdos básicos de astronomia relevantes para o futuro geógrafo. Tá? Não só os conteúdos de astronomia, mas também, eu diria assim, né, para a gente ter um modelo de funcionamento de ciência. Se você for estudar a história da ciência, ela se confunde muito com a própria história da astronomia. Quando a gente pensa em ciência, né, a gente pensa na imagem de um cientista, frequentemente vem para a gente a imagem de um astrônomo. Tá? Então, ela realmente vai funcionar muito para a gente como um modelo de ciência a ser seguido. A gente pode criticar isso ou não, mas é o fato. Vai ser a astronomia vai ser o grande modelo de ciência que a galera vai seguir. Tá? Então, a ideia é fazer aqui, é despertar vocês, principalmente, para a importância da astronomia para a geografia. Então, muita coisa que vocês vão ver em geologia, em climatologia, em cartografia, vai precisar de alguns conceitos astronômicos. Aí depois as disciplinas que se seguem daí, né? Então, da geologia partindo para a geomorfologia, da climatologia partindo para ecologia e para biogeografia. Tá? Então, muito conhecimento vai ser derivado a partir do conhecimento que vocês vão adquirir em astronomia. Por isso que ela é uma disciplina que faz parte da primeira fase do curso. Tá? Porque é o básico, né? As disciplinas básicas tem que começar do começo, né? do curso. Tá? E aí, com objetivos específicos. Compreender a relevância dos estudos de astronomia para a geografia. Parece que não, mas tem gente que não acredita, né? Que a astronomia seja uma ciência importante para o conhecimento do geógrafo. Sim, isso existe. Então, a ideia aqui é fazer a gente despertar, né, o quanto que realmente a gente precisa contextualizar a Terra dentro do universo e compreender essas influências que o restante do universo vai exercer aqui sobre a Terra. Descrever os principais atributos do sistema solar e do universo. Então, compreender todo esse contexto que a gente está envolvido, como é que é a nossa vizinhança de universo, que é o sistema solar, e como é que a gente está encaixado num universo em maior escala. E identificar a aplicabilidade dos conhecimentos de astronomia e as suas interfaces com as outras ciências.
Então, a posição de astronomia como grande mãe das ciências da Terra e mãe das ciências em geral, como é que ela funciona como um modelo de ciência e como é que ela vai interagir com outras ciências também, tá? E com a geografia em particular, ok? Conteúdo programático, essa daqui é a sequência habitual de aulas que eu tenho feito ao longo de alguns anos que eu já estou ministrando essa disciplina. Pode eventualmente ter alguma mudança na sequência ou acrescentar alguma aula, menos do que isso eu nunca dou, tá? Então essa seria a sequência de conteúdos que a gente faz. Então, primeiro, um bloco sobre epistemologia ou filosofia da ciência. Eu gosto mais da palavra filosofia da ciência, tá? Para a gente entender como funciona a ciência. Por que eu coloco isso? Por que eu coloco essas duas aulas logo no começo? Tá? Vocês estão entrando num curso de geografia, né? A geografia é uma ciência, então antes de compreender o que é a geografia, o que é a astronomia dentro da geografia, a gente precisa compreender o que é a ciência. E principalmente no momento histórico em que a gente tem tanto questionamento ao conhecimento científico. Não que isso não tenha acontecido no passado. A atividade científica, ela sempre foi muito contestada, ela sempre teve que brigar com muita gente, né? Então é uma coisa que sempre vai existir. Às vezes a gente se espanta com movimentos anti-intelectualistas que aparecem por aí. Gente, isso sempre existiu, tá? Então a ideia é a gente fazer um resgate, né? Saber se a gente pode, se a ciência efetivamente é uma atividade humana confiável ou não, e em que medida, né, que tipo de crítica ela pode receber, que tipo de potencialidades e que tipo de limitações ela tem. Então essa é a ideia dessas duas aulas, a gente fazer essa discussão, né, entender o que é a ciência, o que é a atividade do cientista, qual é o objetivo da ciência. Então a primeira aula a gente fala sobre teoria do conhecimento, então o que é o conhecimento e o que é possível ao homem conhecer. E a segunda aula a gente fala sobre a natureza da ciência. Então, o que é a ciência, como é que ela é feita, como é que ela evolui, tá? Depois, um bloco de história da astronomia, dividido aí em duas aulas. A primeira aula chamada de história da astronomia, propriamente dita. Então, a gente faz um cara crachá de quem fez o quê dentro da história da astronomia, quais foram as produções de conhecimento mais relevantes aí ao longo da história, até o começo do século XX. Tá? Depois, elementos de astronomia clássica, então, conhecimentos muito básicos que seria o ideal que todo cidadão tivesse de astronomia, então, funcionamento de eclipses, funcionamento do nosso calendário, um pouquinho de desenvolvimento de astronomia pelos antigos, tá? Depois, um bloco de física do sistema solar, que vai ser essa aula sobre mecânica celeste. Então, a gente entende sobre o movimento aparente do Sol. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver. Não, tem. Então, a gente aprende sobre o movimento aparente do Sol nessa aula. Depois, um bloco sobre o nosso sistema solar, dividido em duas aulas, sendo uma aula para todos os elementos que não são o Sol e uma aula específica para o Sol, tá? Porque é muito diferente. É muito diferente a constituição física, né? Do que é um planeta, do que é um asteroide e tal, e do que é o Sol, tá? Então, a gente faz uma aula sobre o Sol em separado, tá? E aí, dando sequência, né? Entrando, né, no bloco de universo extra, sistema solar, a gente dá uma continuação aí dessa aula sobre Sol, que é uma aula sobre as estrelas, né? Então a gente entende o funcionamento de uma estrela, que é o Sol, e depois a gente vê o funcionamento das outras estrelas, mas que obedece mais ou menos a mesma lógica do funcionamento do Sol, tá? Depois, uma aula mais rapidinha sobre a nossa galáxia, tá? A Via Láctea, a contextualização nossa, né, dentro dessa escala um pouco menor do universo.
E depois 2 aulas sobre o universo em grande escala, tá? Que vai ser a aula de galáxias e estruturas do universo. Então a gente vê como é que funcionam outras galáxias e como é que elas se estruturam nos seus agrupamentos. E depois a aula de encerramento, que é a aula de cosmologia. Então o universo em grande escala, como foi que ele se iniciou e como é que ele vai acabar, né? Então tudo o princípio, o meio e o fim de tudo que existe, né? A área mais abrangente de todas as ciências, com certeza, é a cosmologia. Ok? Em termos de avaliação, a gente vai fazer 2 avaliações escritas. Se fosse no presencial, elas seriam feitas sem consulta, né? Sem possibilidade de consulta. Como a gente tá aqui no online, então como é que isso vai ser feito? Eu vou no horário combinado para avaliação, que eu tenho começado para as turmas do noturno, eu tenho começado às 18 horas, eu disponibilizo na plataforma Moodle, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Eu disponibilizo na plataforma o arquivo com as questões às 18 horas, tá? E aí vocês têm até as 23 horas do mesmo dia para me devolver esse arquivo com as suas respostas. Tá? Então, vocês têm 5 horas para resolver a avaliação. Tá? Aí vai de você, se você quiser já começar logo mais cedo para poder ficar livre logo e tal. Eu tenho percebido que a maior parte dos alunos tem deixado para começar mais tarde e aí deixa para entregar na última hora. Cara, não faz isso. Tá? Por quê? Porque às 23 horas o sistema fecha. Tá? Então, se você entrar às 23h01, você não vai conseguir enviar a sua prova. Tá? Então, vai na manhã, 5 horas é mais do que suficiente para você resolver tudo. Então, você vai acessar a avaliação, vai responder, aí você tem aí todo o material à sua disposição, internet, livro, whatever, tá? E aí você posta depois o arquivo com as suas respostas, tá? Então, cada uma dessas provas vai ter peso 2, na média. E a gente vai fazer também um trabalho em grupo, tá? Um trabalho em grupo sobre cálculos do movimento aparente do Sol. Tá? Qual é a ideia? A gente vai verificar, a gente vai ter uma aula sobre o movimento aparente do Sol e entender como é que funciona o Sol da meia-noite, como é que funciona as diferentes posições em que ele nasce e se põe ao longo do ano, as diferenças de comprimento do dia pela latitude ao longo do ano. Então, o Brasil, como ele é um país muito extenso no sentido norte-sul, é um país bem legal para a gente estudar essas variações. Então, vocês vão se organizar em grupos de até 5 componentes, tá? Quem quiser fazer sozinho, ok, também. Então, é até 5 componentes. E vocês vão receber 5 capitais brasileiras. Se fosse no presencial, a gente ia sortear em sala. Como a gente não está no presencial, então eu faço um jogo aleatório aqui. E aí eu jogo para vocês 5 capitais, uma de cada região do IBGE. E aí vocês vão pesquisar a latitude dessa cidade. E aí, em função da latitude, vocês vão calcular numa planilha de Excel alguns parâmetros sobre o movimento do Sol. Então, onde ele nasce, onde ele se põe em diferentes épocas do ano, quanto tempo dura o dia, qual o ângulo que ele faz ao meio-dia, e a partir daí vocês vão responder as questões. Então, quando é que o Sol incide na face norte da casa, quando é que ele incide na face sul, qual que vai ser o comprimento da sombra em diferentes épocas do ano, tudo isso a gente vai conseguir calcular a partir da latitude da cidade. É bem legal da gente perceber as diferenças, né, que você vai percebendo, não é uma diferença de Manaus para Curitiba, vamos supor assim, as diferenças de comprimento de sombra, vamos imaginar. Então, é bem legal para a gente perceber, né, a vastidão da diversidade astronômica e, consequentemente, climática do Brasil, tá? Para vocês que são do bacharelado, essa atividade é especialmente importante, porque vocês vão trabalhar futuramente com engenheiro, com arquiteto, com agrônomo, né? Então, esse conhecimento, né, de como é que funciona a movimentação do Sol é super importante para qualquer tipo de empreendimento de construção civil, por exemplo, tá?
Eu já tenho gravado, do semestre passado, eu já tenho gravado um vídeo de como é que se constrói essa planilha. Então, não vou gravar esse vídeo de novo, ele já está disponível ali no meu canal. Então, a hora que eu postar o trabalho para vocês, aí eu já faço o link com esse vídeo, que aí vocês já conseguem ir trabalhando nisso, tá? Mas isso vai ser tudo disponibilizado ali no Moodle para vocês depois. Aí esse trabalho, ele vai ter peso 1, ou seja, cada prova vai valer 4 pontos na média e o trabalho vai valer 2 pontos. E aí inteira uma média 10, tá? Na modalidade à distância, para ser mais específico aqui para como a gente vai trabalhar com vocês. Então, eu já tinha falado que as aulas elas vão ser ministradas pelo Google Meet, por esse link que eu enviei para vocês. Então, sempre no horário da aula, vocês vão entrar aí por esse link. Essa vai ser a nossa sala de aula. As aulas vão ser gravadas e elas vão ser depois disponibilizadas no YouTube. Uma vez que eu terminar de subir, isso, claro, sempre depende da minha velocidade da internet, a gente vai depois disponibilizar para vocês o link para cada aula. Eu vou disponibilizando para vocês o link ali no Moodle para quem quiser rever ou rever a aula, tá? Outros tipos de materiais, todos os slides, eles são disponibilizados para vocês também. O trabalho e os arquivos das avaliações também, eles vão sendo sempre hospedados ali no Moodle e sempre abertos ali onde você vai postar as suas atividades, tá? Os critérios para aprovação nesta e em todas as disciplinas do curso que vocês tiverem, tá? Eles estão disponíveis no artigo 147 do Regimento Geral da UDESC. Então, o que o aluno precisa fazer para ser aprovado na disciplina? A avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em escala de 0 a 10, do seguinte modo: é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7 e frequência não inferior a 75%. Então, a média aqui na UDESC para você ser aprovado sem exame é 7, tá? Gente, 7, tá? 6,9 não é 7, tá? Então, se você ficar com 6,9, você está em exame. Você só é considerado aprovado se você obtiver média 7. Tá? Em termos de frequência, a frequência de 75%, o que ela significa? Para uma disciplina que ela é de 4 horas semanais, ela tem uma carga horária, a gente trabalha na UDESC com carga horária de 18 semanas letivas, né? Então, você teria direito a ter, ao longo do semestre, 18 faltas. O que significa isso? Cada dia, um dia de 4 horas de aula que você falta, você tem 4 faltas, tá? Então, 18 faltas, você teria direito a faltar 4 dias e meio, tá? Mais do que isso, você está reprovado por frequência, tá? Como aqui no online não essa regra caiu, né, não está havendo reprovação por frequência enquanto a gente, durante o período em que a gente estiver fazendo a modalidade à distância, então eu não estou fazendo chamada, tá? As minhas disciplinas não têm contabilização de presença, tá? Mas isso enquanto a gente estiver no online. Quando a gente voltar para o presencial, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que leva a frequência, esse negócio de frequência, muito a sério. Tá? Muito a sério mesmo. Tem professor que vocês vão ver ao longo do curso de vocês que não faz chamada nem no presencial e tal. Cara, não quero saber do trabalho dos outros. Quero saber do meu. Tá? Então, nas minhas disciplinas, o aluno que não obtiver frequência mínima de 75%, ou seja, no máximo 18 faltas ao longo do semestre, está reprovado. Tá? E muito cuidado com isso, porque em situações habituais, ou seja, não pandêmicas dentro da UDESC, se você reprovar 2 vezes por falta na mesma disciplina, você é automaticamente desligado do curso. Tá? Então o negócio é sério. Tá? Então fica ligado, porque a gente vê muita gente, né, que só se matricula para poder ter direito a passe escolar.
tá? Não é essa a ideia. A ideia é que vocês realmente aproveitem o curso que vocês têm, tá? Ok, então, se você não obteve nota 7, o que vai acontecer? O aluno que não obtiver a média 7 estará obrigatoriamente em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 e o exame final com peso 4, devendo atingir a média final de, no mínimo, 5 e frequência não inferior a 75%. Ou seja, se você não obteve a média 7 ao final do semestre, isso aí o professor é livre para fazer as avaliações que ele quiser e atribuir os pesos que ele quiser. Mas se você não obtiver esse desempenho, você vai fazer uma outra prova, uma prova de recuperação, como vocês diriam na escola, que a gente chama aqui de exame final. Após esse exame, como é que fica o cálculo da sua média? Você vai pegar a sua média, o que você tinha obtido originalmente, multiplicado por 6, vai pegar a sua nota de exame, dividir por 4, ou multiplicar por 4, dividir tudo isso por 10, isso tem que dar no mínimo 5. Por quê? Tudo bem, a média para aprovação sem exame na UDESC é 7, mas a média nacional é 5. Então, se ao final do processo avaliativo o aluno obteve nota 5, então ele está aprovado, tá? Ok? Mas continua valendo a regra da frequência. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água aqui, crianças, que já está acabando. Pronto, voltei. O abono de faltas, mediante a apresentação de documentação comprobatória. Isso também, de novo, né, valendo para quando a gente voltar para o presencial. Licença maternidade são 180 dias. Licença paternidade, 15 dias. Licença núpcias, 8 dias. Licença luto, 8 dias. Convocação militar ilimitado. Tá? Esses casos que estão aí pintados em branco nos slides de vocês, esses são os casos previstos em lei. Ou seja, o professor ele é obrigado a abonar essas faltas em caso de cada uma dessas ocorrências. Tá? A convocação militar é tanto para o aluno que está servindo o exército quanto para o aluno que é de profissão militar. Tá? Esses casos que estão aí em azul, que eu coloquei como atestado médico e atividades oficiais da universidade, isso o professor não é obrigado a abonar essas faltas. Tá? Então, vai do professor, né, do entendimento dele, se ele vai abonar essas faltas para você ou não. Tá? No meu caso, eu abono. Tá? Mas se tiver algum professor que não abone faltas referentes a atestado médico, ou jogos escolares, ou trabalhos de campo de outras disciplinas, isso está no direito dele. Tá? A gente só é obrigado a abonar as faltas nesses casos previstos em lei. Tá? Ah, mas tem atividade de outra disciplina, ou de aparecer um outro curso na faculdade para fazer. É para isso que servem a margem de faltas que você tem direito. A margem de faltas que você tem direito, ela não serve para você ficar em casa quando você não está afim. Né? Ela serve para você poder fazer uma atividade que eventualmente surja no meio do caminho que você não consegue comparecer à aula. Por isso que o professor não é obrigado a abonar essas faltas. Tá? A bibliografia básica da nossa disciplina, eu coloco aqui com os livros que vocês vão consultar, mas depois eu coloco também o material de internet que vocês vão ter, tá? Dessa bibliografia básica aqui, eu destacaria, né, esses dois últimos livros aqui, o Astronomia, uma visão geral do universo, que é um livro dos professores da USP, que ele pega, grosso modo, a sequência de assuntos que a gente vai tratar na nossa disciplina. E esse livro, Astronomia e Astrofísica, esse último aqui, ele vai também, né, ser um da bibliografia básica, o pessoal da URGS que fez esse daí.
também vai ser o conteúdo básico da nossa disciplina. O Fundamentos de Astronomia e o Conceitos de Astronomia, esses dois primeiros, eles são um pouquinho mais antigos, tá? Mas ainda dá para a gente utilizar bastante, tá? Como bibliografia complementar, tá? A gente tem o Pura Picaretagem, que é um livro bem engraçado de estar aqui na nossa disciplina, mas é basicamente para fazer uma crítica a todo esse pensamento anticientífico que a gente povoa aí dentro da ciência, principalmente dentro da astronomia em particular, para a gente aprender a não ser pego por essas picaretagens científicas que a gente vê pipocando por aí. Depois, O Tempo que o Tempo Tem, que são astrônomos do Rio de Janeiro, que vai ser útil para a nossa aula de calendários. O que é Cosmologia, do Mário Novello, para a nossa última aula, né, que é um conteúdo um pouco mais difícil, mas não é nada que a gente não consiga, que não dê para entrar na cabeça. Um livro em inglês de um astrônomo dinamarquês, que é o Henrik Svensmark. Tudo bem que vocês não vão conseguir encontrar esse livro, mas ele vai ser útil para a aula de Sol. Mas eu tenho um artigo meu escrito em cima desse livro, que aí eu disponibilizo para vocês para essa aula. E o clássico das ciências da Terra, que é o Decifrando a Terra, que também tem alguns conteúdos interessantes ali para a nossa disciplina. Tá? O que eu acredito que vocês vão mais usar agora, principalmente nessa modalidade online, é pesquisas em sites da internet. Então, disponibilizei aqui os principais que eu utilizo para preparar as minhas aulas. Então, Astronomia e Astrofísica, aquele livro que eu falei dos professores da URGS, tá? Se você for pegar o livro, cara, ele é um livro para físicos. Né? Mas aí os professores tiveram a grande sacada de fazer uma área na internet de divulgação científica e colocaram esse conteúdo todo na internet de uma maneira, assim, super, super, super mais didática do que tá no livro. Então, tá aí o link para vocês. Vocês vão ver que muitos dos conteúdos, das figuras que eu utilizo em sala, são obtidas a partir desse site. Então, cara, e ele é muito bem organizado, vai fazendo todas as pontes ali de um conteúdo para outro. Cara, muito legal. Depois vocês dão uma entradinha lá, vocês vão verificar que vai ser uma ferramenta bem interessante para o aprendizado de vocês. Tá? Tem 2 livros online também, do pessoal do IAG da USP, o Instituto Astronômico e Geofísico da USP, que são O Fascínio do Universo e O Céu que Nos Envolve, que são livros também de divulgação científica da astronomia, também são muito bem ilustrados, também muito didáticos, né? Porque não são livros feitos para cientistas propriamente, é livros de divulgação, é para gente que quer realmente começar a ter um primeiro contato com a astronomia. Então estão aí disponíveis também. E a apostila da disciplina de Fundamentos de Astronomia também, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, também tem apostila com os PDFs de cada capítulo aí que das aulas também está disponibilizado na internet. Então, bicho, isso daqui é muito mais que o suficiente para vocês desenvolverem um bom semestre. Então, não vai ser por falta de conseguir, né, ir para a rua, ir para a biblioteca para conseguir obter a bibliografia que vocês vão ser prejudicados. A gente tem bastante conteúdo aí online disponível. Fora isso, né, o monitor já tinha passado para vocês o canal do Kurzgesagt, e eu consigo citar outros 2 também, tá? No YouTube. O Space Today, tá em inglês, mas o canal é feito por um professor brasileiro. E o Astrofísica para Todos, que é do grupo de astronomia da UFSC. Também muito legal, tem várias aulas online ali. E também você consegue fazer dessas aulas cursos também, com o certificado. Tá? Você consegue assistir as aulas sozinho, né? Se você não quiser, certificação nem nada. Tá? Mas depois você pode fazer uma avaliação e ganhar o certificado, né, desses cursos que eles disponibilizam ali. É muito legal. Então, quem puder ver também, né, fica aí a recomendação. Tá? Agora eu falo um pouquinho
sobre algumas recomendações básicas de conduta durante as aulas. Tá? Por que eu coloco esse tópico? Porque eu venho percebendo de alguns anos para cá que cada vez mais vem chegando às minhas mãos gerações de alunos que conhecem muito bem os seus direitos. Isso é muito bom, que o jovem ele tenha essa conscientização cada vez maior sobre os seus direitos, tanto no âmbito da vida em geral, quanto no âmbito da universidade em particular. Mas é uma coisa muito curiosa, que eu vim observando também, que paralelamente eu vejo cada vez mais paralelamente a essa conscientização em relação aos direitos, uma desconscientização em relação aos deveres. E eu entendo que isto não é cidadania. Eu vejo muita gente falando sobre o ser cidadão, o exercício dos seus direitos, e a gente às vezes esquece que ser cidadão não é simplesmente ter direitos. Ser cidadão é também exercer os seus deveres, tá? Então você tem muitos direitos como aluno, sim, mas você também tem deveres enquanto aluno. Então eu coloquei aqui uma listinha de maus hábitos escolares ou infantis que muitas vezes eu vejo os alunos trazendo para a universidade e que devem ser abandonados, porque afinal de contas vocês estão na universidade. Na verdade, são hábitos que vocês nunca deveriam ter nem criado quando vocês estavam na escola, né? Mas, enfim, né, a ideia é de que a gente deixe claro aqui que a gente já está entrando, então, vocês entrando agora na universidade, vocês estão entrando no mundo dos adultos, digamos assim. Então a gente vai, né, ver como é que isso funciona, né, como é que deveria funcionar, né, dentro do ensino em geral, tá? Então, primeira coisa, né, o conversar ou ficar se distraindo durante as aulas, tá? Vocês vão ver que a nossa disciplina, ela tem um conteúdo bastante extenso e bastante denso, né? Então ficar de papo pro ar durante as aulas não vai dar certo. Então seria bem interessante que você chegasse no horário, né, assistisse às aulas, participasse dela, esclarecer as suas dúvidas, ao invés de ficar se distraindo com outras coisas, tá? Estudar só na véspera da prova. Ah, se você fazia isso na escola, já estou avisando também que isso não vai dar certo aqui nessa disciplina. Tá? Vocês vão começar a reparar que é muito conteúdo, sim. Então, se você deixar para fazer só uma revisãozinha ali no finalzinho, na finaleira, não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, é interessante que você crie o hábito do estudo diário, tá? Você come todo dia, você toma banho todo dia, você dorme todo dia, então você tem que estudar todo dia. Tá? Estudo é uma necessidade vital tão grande quanto comer. Tá? Então não existe motivo nenhum para você não criar esse hábito de estudar alguma coisinha diariamente. Tá? Ah, não deu para estudar a sua disciplina agora, estuda amanhã. Ah, tem que pegar outra coisa, beleza? Mas tenha esse hábito de ir fazendo revisãozinha dos conteúdos que você viu nas diferentes disciplinas que você vai estar cursando. Idem para deixar para fazer os trabalhos na última hora também, né? Tanto dessa disciplina quanto de qualquer outra. Você também vai ver que não vai dar certo, tá? A maior parte das vezes vocês vão ter são trabalhos que realmente têm esse nome, né? Trabalhos, né? Que vão ser trabalhosos. Então não deixa para fazer na última hora, porque você não vai conseguir, simplesmente, tá? Ter vergonha de fazer perguntas. Tá? Às vezes a gente fica pensando assim, será que a minha pergunta é muito cretina e tal? Eu falo, gente, para qualquer professor com alguns anos de estrada, e eu só no ensino superior eu já tenho 11 anos de estrada, é muito pouco provável que a cretinice que você tem para perguntar seja a coisa mais cretina que eu já ouvi na minha vida. Tá? Pode ter certeza que eu já ouvi muita cretinice, sim, e tudo bem, tá? Então, não tenham vergonha de fazer perguntas, não levem as dúvidas para casa. O ideal, a aula serve justamente para isso, para que a gente tire as nossas dúvidas, tá? Um impedimento que a gente tem aqui é que, na modalidade aqui online,
conforme eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô vendo o chat. Tá? Eu só tô vendo aqui na tela do meu computador, eu tô vendo essa tela que eu tô apresentando pra vocês. Tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa pra questionar, vocês têm que realmente abrir o microfone durante a aula. Tá? Se fizer a pergunta pelo chat, eu só vou ver ali no final da aula, que tá tudo bem também. Se você quiser que eu explique a sua dúvida só no final da aula, ok. Mas uma dúvida que surgir ali no meio do caminho, aí você tem que realmente falar. Tá? Achar que o professor nunca foi aluno, sabe? Os tipos de desculpinhas que você costuma dar, que você não conseguiu vir para aula por diferentes motivos, que você não conseguiu fazer o trabalho por diferentes motivos, tá, ok. Você acha que eu também nunca fiz isso, né? Acho que eu também nunca fui malandra. Então, é uma atitude que a gente... E isso para os outros professores também, né? Então, você acha que a gente nunca foi aluno, que a gente nunca tentou se esquivar com as nossas malandragens também, né? Então, não, né? Não tenta, às vezes, algumas desculpinhas que a gente acha que vai colar, não. A gente é esperto o suficiente para perceber que é uma desculpinha. Faltar às aulas sem motivo, tá? Então, para essa disciplina, por exemplo, e para as outras que eu vou ministrar também, e para outras disciplinas de outros professores também, vocês vão observar que os conteúdos são muito, muito extensos. Então, não é legal você ficar faltando e você vai perceber. Se faltou uma aula, você perdeu o fio da meada ali, cara, para você recuperar depois é punk, assim. Então, né? Leva o curso a sério direitinho, né? A gente tá aqui para ajudar vocês, tá? Achar que não se reprova por frequência, de fato, agora que a gente está no online, aí vocês realmente a gente não tá fazendo esse controle de frequência, tá? Mas quando a gente está no presencial, sim, frequência é um negócio que eu levo muito a sério, né? Então vocês têm que comparecer às aulas. Achar que existe progressão continuada na UDESC, né, esse nome horrível que se dá para o que na verdade é aprovação automática, digamos isso em português claro, que é o que existe na educação básica hoje em dia, então você não precisa ter desempenho nenhum e você já está aprovado. Não é assim na universidade, tá? Na universidade você precisa ter um bom desempenho para ser aprovado. Então, aqueles critérios que a gente tinha falado ali, média 7, frequência 75%. Tá? O fato de você estar matriculado numa disciplina não garante a aprovação. Você tem que apresentar rendimento. Tá? Achar que se foge de exatas ao prestar vestibular para geografia, esse é um dos meus favoritos. Né? Sou de humanas, eu não preciso de exatas. Como assim tem conta no curso de geografia? Vai nessa. Sabe de nada, inocente. Tá? Já começa o curso de geografia que no primeiro semestre você já tem estatística e astronomia, logo de saída, assim. Tá? Não existe como fugir de matemática para nada nessa vida. Tá? Então, se você tem alguma dificuldade com a matemática, se vira para corrigir. Tá? Ninguém foge de exatas para nada, nem para geografia, nem para nenhum curso de humanas, nem para nenhum curso de nada. As exatas, elas estão sempre presentes na nossa vida. Mesma coisa para inglês, tá? Língua inglesa é a língua da ciência, tá? Se você não tem conhecimento de língua inglesa, seria interessante que você começasse a se preocupar com isso. Professora, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Bicho, isso não é mais desculpa para absolutamente nada nesse mundo. No meu tempo era, tá? Mas hoje com a internet, cara, você aprende o que você quiser. Pode até não ser o aprendizado mais perfeito do mundo, mas os rudimentos de qualquer coisa que você queira aprender, você tem a internet à sua disposição. Você tem internet, você consegue aprender minimamente qualquer coisa que você queira, tá? Então, tá mais do que na hora de começar a sanar qualquer tipo de dificuldade que você tenha trazido da escola, tá mais do que na hora de você começar a correr atrás e tentar sanar isso. Outro. Achar que o simples fato de fazer um trabalho já vale para alcançar uma boa nota. Que é um argumento muito usado quando a gente está na escola, né? Ah, mas se pelo menos eu fiz o trabalho. Não tá bom, mas pelo menos eu fiz. É melhor do que quem não fez. Não é. Fazer um negócio nas coxas é a mesma coisa que não fazer. Então, faz o negócio direitinho, faz a prova direitinho, faz trabalho
direitinho, leva a sério o teu curso, tá? Culpar os outros pelas suas escolhas erradas, tá? Esse também é um dos meus favoritos. É um movimento que eu venho vendo há alguns anos aí, né? De os alunos, às vezes, eles abertamente não estão afim de estudar, que eu acho uma coisa muito curiosa, né? Porque o ensino superior, ele não é obrigatório no Brasil, então, como assim você entra na faculdade e não está afim de estudar? Mas, enfim, isso existe. Então, o aluno, claramente, ele não está afim de estudar, e aí ele tira uma nota baixa, ele reprova, e a culpa é do professor, porque o professor não deu uma determinada aula, ele começa a cavar, a inventar falhas do professor para poder justificar o seu mau desempenho. Para! Você não está mais conseguindo enganar ninguém, tá? A máscara, mais cedo ou mais tarde, cai. Então, assumamos as culpas pelos nossos erros. Para de projetar sobre os outros os seus erros, sabe? Cai na real, sabe? Se olha no espelho e enxerga quais foram as suas falhas, para de colocar a culpa sempre nos outros, tá? Achar que a universidade existe para confirmar as suas certezas é um hábito muito comum, né? E a gente tem visto, assim, de que, tipo, o camarada entra na universidade e ele já tem um conhecimento estabelecido, e aí quando o professor ou outros alunos ou qualquer outra situação diversa dentro da universidade, que é um ambiente que a gente tem muito debate de todo o conhecimento, é um ambiente em que muitos dos conhecimentos que a gente traz de fora da universidade são postos à prova, são contestados nas mais diversas áreas, né? Então, dentro do âmbito filosófico, do âmbito científico, do âmbito moral, né? Muitas das convicções que a gente tem, que a gente traz, são contestadas dentro do ambiente universitário. Ninguém tem a menor obrigação dentro do ambiente universitário de estar ali para confirmar tudo que você já sabe. Não, a universidade é o lugar do debate, tá? Quem não está preparado para debater, para colocar as suas certezas à prova, não está preparado para a universidade. E é muito curioso que às vezes a gente pensa, não, eu sou uma pessoa aberta ao debate. Tá, depende da área. Tem área que pode apostar que você, talvez, se você olhar ali no fundo, tem certezas suas que você não está disposto a abrir mão, não. Então, muito cuidado com isso. Tá? Dentro da universidade, a gente vai questionar tudo. Tá? Então, estejamos abertos, né? Tenhamos o coração aberto para ter as nossas certezas contestadas. Tá? Achar que a sexta-feira não é dia útil, isso é muito comum para professores que ministram aula na sexta-feira, principalmente sexta-feira à noite. É muito comum que a gente fique achando que não, a aula de sexta-feira ela tem que ser mais light, ela tem que acabar mais cedo. De onde? Sabe, sexta-feira é um dia útil como qualquer outro. Não tem motivo nenhum para isso. Se você guarda o sábado, é outra história. Tá? Mas se você não guarda o sábado, não tem motivo nenhum para você achar que disciplinas que você for fazer na sexta-feira, elas tenham que acabar mais cedo, ou que tenha que ser aula mais light. Não, para, né, gente? Já deu isso. Trazer a sua religião para a sala de aula, isso é uma coisa bem importante mesmo. Na disciplina de astronomia, a gente critica bastante as crenças em astrologia, por exemplo, muitas crenças New Age, né, sobre as energias do universo, tal e coisa. Então, isso é muito criticado aqui dentro da nossa disciplina. Então, de novo, retomando aquele ponto, se você não está disposto a colocar suas certezas à prova, você não está preparado para a universidade. Tá? Universidade não é um lugar, você está numa universidade pública de um país laico, então ninguém aqui tem que concordar com a sua religião, com as suas crenças, coisíssima nenhuma. Tá? Então, a partir do momento que você pediu ali o ingresso na sala, ali, ó, poder participar na reunião, pronto, ali você colocou a sua religião num pacote. Tá? Terminou a aula, você pega de volta. Não tem problema, ela vai estar lá esperando você. Tá? Mas aqui, na nossa aula, você não traz a sua religião. Tá? Idem para os seus excrementos de estimação. Tá?
porque eu tenho visto muita gente, às vezes, é muito comum, né, a gente falar dentro do âmbito da universidade, criticar a religião, ok, falar que Deus não existe, beleza, normal. Agora vai xingar o político de estimação do cara, aí o cara fica louco. Xingar Deus não tem problema, mas xingou o políticozinho querido dele, nossa, meu Deus, né? Não. Tá? Não quero saber qual é a tua ideologia política, tá? Excrementos de estimação não entram na minha aula. Eu não quero saber se você é coxinha, se você é mortadela, se você é pão de queijo, se você é goiabada, se você é arroz doce. Não me interessa quem é o seu excremento de estimação. Porque lugar de excremento é ou dentro da bunda ou dentro da privada. Não na minha aula. Tá? Discussãozinha política, fora. Tá? Aqui a gente fala de astronomia. Professora, mas a gente está num momento conturbado, a gente precisa de discussão política. Precisamos, né? Não se faz um curso de humanas, um curso de geografia sem discussão política, fato. Mas tem gente que acha que se faz um curso só com discussão política. E transforma a aula em palanque. Tanto professor quanto aluno. Não. Aqui a gente vai discutir ciência. Se vocês quiserem discutir, ficar falando, ficar defendendo os seus excrementos de estimação, vocês defendem o excremento que você quiser, cara. Na minha aula, não. Fora. Aqui a gente não vai ficar nessa aqui a banda não toca essa música. Tá? E uma crítica também que eu faço a uma visão meio reducionista da geografia, que eu vejo que a gente vem, muitas vezes, com a mentalidade da geografia, né? Que a geografia ou é falar mal de político, ou é ambientalismo, ou é atualidades. Eu começo a verificar que existem 3 tipos de geografia praticadas nas escolas. Tá? Tem professor que fica só falando mal de político a aula inteira, né? Acho que a geografia é só isso, né? Só falar mal de político. Tem professor que acha que a geografia é ambientalismo, então fica só fazendo propaganda ambientalista a aula inteira. Ou professor que só fica comentando as notícias de jornal, só fica falando das atualidades. Não acredito em nenhum desses 3 tipos de geografia caricatas que eu coloquei aqui. Né? Eu acredito que a geografia é uma ciência com teorias, com métodos, com objetivos, e é isso que a gente vai praticar aqui. Se eu consigo ou não é outra história. Tá? Mas é no que eu acredito. E o principal mau hábito que deve ser abandonado é o de esquecer que seus estudos são mantidos com dinheiro público. Tá? A UDESC é uma universidade pública, tá? De um dos estados de maior qualidade de vida do Brasil. Tá? E mesmo dentro desse estado de Santa Catarina, ele tem um pouco mais de 7 milhões de habitantes, dos quais nem ao menos 20% da população acima de 25 anos tem o ensino superior completo. Santa Catarina. Penso que deve ser esses rincões aí do Brasil. Tá? Isso a gente está falando de ensino superior, não chega a 20%. Quando a gente fala de ensino superior público e gratuito, menos ainda. Essa porcentagem não sei quanto é, mas é bem menos expressiva do que isso. Tá? Então, o simples fato de você estar matriculado num curso, numa universidade pública, tá? Já te coloca como imensamente privilegiado, sim. Tá? E o seu ensino, ele não é gratuito, ele é pago com dinheiro de impostos do contribuinte catarinense, de 7 milhões de contribuintes, a imensa maioria dos quais não teve nem nunca terá o acesso à universidade que você está tendo. Então você tem sim a obrigação moral de aproveitar esses anos de estudo, essa oportunidade de estudo que está sendo apresentada para você. Universidade é para fazer festa, é para conhecer a galera, é para fazer amigos, sim, mas ela é principalmente um ambiente de estudo. A universidade é um lugar onde a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Você não tem o direito
de fazer da sua vida universitária um oba-oba. Porque muita gente, já vários milhares de pessoas gostariam de estar no seu lugar. Tá? Então tenha respeito pelo dinheiro do contribuinte catarinense. Tá? É engraçado que é uma coisa que a gente sempre critica tanto, né, os políticos corruptos que roubam dinheiro público e tal, e a gente entra na universidade para fazer só oba-oba. Até que ponto a gente não está se comportando da mesma forma que esses políticos que a gente está criticando, né? Então vamos começar a viver uma vida ética, né, a partir da nossa realidade mesmo, né, para depois a gente cobrar de quem está no nosso comando, né? O nosso governo é sempre um reflexo do nosso povo. Uma coisa para a gente pensar. Tá? Ok? Uma coisa que valeria pro presencial, mas aí vocês já vão sabendo aí como é que funciona a hora que a gente, né, se Deus quiser, a gente voltar para nossas aulas no presencial. Vai ter aula, professor, se tiver greve de ônibus? Que é uma coisa muito comum aqui em Florianópolis? Não. Muito embora a faculdade não suspenda as aulas quando tem greve de ônibus, tá? Eu suspendo a minha aula, tá? Porque eu ando de ônibus, eu tenho carta, mas vocês sabem muito bem que ter carta não é a mesma coisa que saber dirigir. Isso se aplica muito bem ao meu caso. Então, eu dependo do transporte público. Então, se não tem ônibus, eu não consigo chegar, muito menos os alunos. Então, não. Então, nem precisa me perguntar. Quando tiver greve de ônibus, nem precisa me perguntar se vai ter aula. Não vai ter a minha aula e pronto. Tá? Se tiver paralisação, que é aquela coisa que eles ficam um período do dia parado e depois volta, e depois para um pouquinho, depois volta. Qual é a minha conduta quando tem paralisação? Eu mantenho a aula na seguinte condição, né? Se a paralisação se encerrar até 2 horas antes do início da aula ou começar até 2 horas depois do final da aula. Tá? Então, vamos supor, vocês começam a aula às 6, né? Se eles fazem paralisação até às 4 horas da tarde, aí eu dou aula. Tá? Os ônibus voltam a circular às 4 da tarde, aí eu dou aula. Se os ônibus voltam a circular só às 5 horas da tarde, aí eu não dou aula, tá? Então, sempre 2 horas antes do início da aula ou 2 horas depois do final da aula. Se tiver ônibus nesse intervalo, aí eu dou aula, porque aí você consegue tanto tanto vir para a universidade quanto voltar para casa. Eu sei que vai ter gente que vai demorar mais do que 2 horas para chegar, mas eu tenho percebido que essa tem sido uma regra que tem beneficiado a maioria dos alunos, tá? E tem dado certo. Se não, né, se a paralisação ocorrer fora dessas circunstâncias, aí a aula é suspensa. Tá? Ciclones, tornados, furacões, enchentes, terremotos, tsunamis, desmoronamentos, nevascas, ataques terroristas, guerras, guerrilhas e qualquer outro tipo de desastres. Obviamente não, né, a aula está suspensa. Eventual paralisação de funcionários e professores da FAED para qualquer tipo de movimentação que ocorra dentro da universidade, aí não, né? Se a gente não tem as condições mínimas de aula, aí elas são suspensas, não por convicção minha, né? Mas a questão de a gente não ter a condição de ocorrência da aula. Protestos dentro da UDESC. Professora, libera a gente para ir para o protesto? Não. Não, eu não libero aluno para ir para protesto, seja dentro da UDESC ou seja o próximo item, que é protestos fora da UDESC, mais ainda, tá? Por um motivo muito simples, 2 motivos, na verdade, né? O primeiro é que eu dependo desse emprego, tá? Parece que não, mas o fato de vocês serem maiores de idade não significa que vocês não estejam sob minha responsabilidade quando eu estou em sala de aula. Então, professor que libera aluno para um protesto, o moleque vai lá pro protesto, ele apanha da polícia, o professor pode ser responsabilizado judicialmente por isso, tá? Por ter permitido que o aluno se expusesse ao risco, tá? Então, eu não permito, eu não libero aluno para protesto. Mas eu quero ir no protesto. Vai, mas você fica com falta no diário, tá? Deixo claro que você foi sem o meu consentimento, tá? Não tenho nada a ver com isso. Tá? E a aula é mantida, tá? O direito que você tem de exercer a sua participação política é o mesmo direito que eu tenho de dar aula. Impeachment de prefeito, governador, presidente, sim, a aula é
mantida. Eu lembro no dia que foi o impeachment da Dilma, que eu fiquei... Foi quase até 3 horas da tarde a votação. Não, foi quase até as 2. Eu tinha aula às 3 naquele dia. Então eu saí, fiquei assistindo a votação até o final, saí daqui de casa esbaforida, correndo. Cheguei quase atrasada. E aí veio os alunos, assim, na hora que eu entrei na sala correndo, e alguns estavam no pátio, assim, eles subiram. Professora, vai ter aula? Aí eu, sim, por que não? É porque teve o impeachment. Falei, o impeachment foi na Dilma, não foi em mim? Quem não pode trabalhar é ela, eu posso. O que eu tenho a ver com o impeachment? De presidente, de governador, de prefeito? Nada. Isso não interfere em nada no meu trabalho. Então, qualquer coisa tá acontecendo por aí, não, a aula é mantida. Você quer protestar contra o impeachment que tá acontecendo? Ok, vai protestar, mas a minha aula eu vou dar. Tá? Ar-condicionado quebrado também, vocês vão ver que é uma coisa que eu levo bastante a sério, né? Se não tem ar-condicionado, eu não dou aula, porque eu tenho hipoglicemia, eu sou obesa, então eu não tenho condições de dar aula em um ambiente quando tá muito quente. Então, se o ar-condicionado não tá funcionando, eu não dou aula. Tá? Se a temperatura exterior estiver acima de 24 graus, que é o meu limite do humano para conseguir suportar. Tá? Durante as aulas, o que você pode fazer? Você pode ir ao banheiro durante a aula? Se também, né, de novo, se a gente estiver no presencial. Sim, e não precisa pedir, né? Deu vontade para ir, simplesmente levante-se e vá. Usar celular, tablet, computador durante a aula? Sim, pode. Tá? Eu sei que tem lei que impede o aluno de usar celular durante a aula, mas eu acho que isso, cara, é uma coisa que não tem como a gente impedir mais, né? Mesmo porque muitas vezes o celular ele é utilizado como instrumento de trabalho nosso. Às vezes eu tô em aula e falo, gente, que ano que nasceu fulano? Procura aí pra mim. Aí vocês mesmo procuram e respondem. Tá, sabe? Eu acho que não dá pra gente colocar celular só serve pra ver bobagem, pra fazer a gente perder tempo. Não, né? Então eu permito. E participar de eventos que ocorram durante a aula. Durante o período da aula vai ter uma palestra, vai ter um curso de um professor visitante, qualquer coisa assim, né? Sim, você pode ir participar, mas eu continuo com a minha aula, tá? Eu entendo também, né, que o direito que você tem de assistir aquela palestra também é o direito que eu tenho de dar a aula. Então, qual é a conduta que eu adoto nesses casos? Você vai lá para o curso, assina a lista de presença que eles vão passar, e aí depois você me traz ou a lista de presença ou o certificado de participação nessa atividade, e aí a sua falta é abonada, tá? Mas a aula vai ser ministrada normalmente, tá? O contato, meu e-mail de trabalho é o daniela.onca@udesc.br, tá? O local de atendimento, quando a gente está no presencial, é a sala 309 da FAED, ali no 3º andar, tá? E eu faço também, ao longo do semestre, um plantão de dúvidas, tá? Cada semestre eu faço um dia diferente da semana, sempre varia em função das disciplinas que eu estou ministrando no semestre. Então, esse aqui, para a nossa modalidade online, o que a gente vai ter? Vai ter uma sala da mesma forma que vocês têm essa sala aqui de aula. Eu abro, vai ser esse semestre, às segundas-feiras, das 17 às 19. Então, você vai entrar ali por aquele link. Se você tiver qualquer dúvida, você não queira esperar até a próxima aula, você pode entrar nesse horário pra gente conversar, tá? Não é obrigatório, obviamente, a presença, só se você precisar falar comigo por qualquer motivo, tá? Qualquer coisa de encontro que você queira, a gente vai estar por lá. Professora, não tenho esse horário disponível. Aí você entra em contato comigo antes pra gente poder marcar um outro horário, tá? Mas esse é o horário que eu vou estar sempre aí disponível pra vocês, tá? Nessa semana, não vai ocorrer plantão, porque eu tenho um exame médico no final da tarde, 4h30, tá marcado o exame, então não vou conseguir fazer esse plantão nesta segunda-feira especificamente, na próxima, né?
Mas para as outras, né, eu espero que corra tudo bem, né? Qualquer coisa, né, qualquer tipo de intercorrência que vai acontecer, né, tanto para o plantão ou para as aulas, se eu não vou conseguir ministrar ou se eu vou chegar atrasada, eu tenho esse hábito de avisar. Eu mando e-mail para vocês, falo, ó, gente, eu vou chegar atrasada. Gente, não vou conseguir dar aula hoje. Então, eu peço que vocês fiquem atentos para isso, tá? Eu mando sempre pelo e-mail que está cadastrado no Siga, por isso que eu faço essa recomendação aqui, né? Mantenham os seus e-mails atualizados no Siga, porque é a partir dali que a gente coloca as comunicações para vocês. Eu não entro nos grupos de Zap dos alunos, tá? Então, toda a comunicação que eu faço por vocês é via o e-mail que está cadastrado no Siga. Então, o ideal é que, eventualmente, né, o primeiro que pegou essa informação, a professora falou que não vai conseguir dar aula hoje. Você joga aí no grupo do Zap da galera para aí vocês ficarem sabendo. A professora falou que vai chegar atrasada, né? Joga aí no grupo para a galera já se organizar, tá? Acho que era só tudo isso, crianças. Tá? Era isso? Deixa eu ver. Tá? Ok, então o que eu tinha pra passar pra vocês hoje era isso. Tá? Show do Paul McCartney eu também não dou aula, com certeza. Com certeza. Não tenham dúvidas disso. Tá? Motivos bem claros. Tá? Que mais? Era isso, crianças, que eu tinha para falar para vocês. Eu vou então encerrar aqui a gravação e aí eu vou ficar disponível aqui, cara, qualquer coisa que vocês queiram falar, qualquer dúvida que ficou aí ao longo da minha exposição, aí vocês podem questionar. Tá?